Olá pessoas, aqui Ivan Leão, mais uma vez com vocês para passar algumas dicas sobre CorelDRAW. Eu havia começado uma série voltada à aula de Corel, seria como um curso, né? Que eu estaria passando aula após aula, vários recursos, mas eu dei uma pausa nela porque eu criei uma playlist que seria voltada a desenhar individualmente elementos ali variados, né? Como vocês podem ver ali na playlist, vou deixar um card aí da playlist de como desenhar no Corel. E eu repensei a forma de estar passando esse curso de Corel e eu vou fazer mais voltado a ferramentas e recursos. Vou dividir os vídeos, vou colocar cada vídeo com um foco mais específico, uma ferramenta ou um recurso mais específico. Eu acredito que assim os vídeos vão ser mais objetivos, em geral vão ser mais curtos, né? E aí fica mais fácil para você estar procurando como fazer alguma coisa em específico, né? Como usar uma ferramenta ou um recurso e conseguir chegar na informação mais rapidamente, mais objetivamente. Hoje eu vou tratar de uma ferramenta muito importante que é a ferramenta de zoom. O zoom, como vocês podem ver aqui, é a quarta opção que a gente tem na barra de ferramentas aqui no lado esquerdo. Se eu parar com o mouse sobre ele, aparece ferramenta de zoom, ok? A gente vai ver que tem várias formas de trabalhar com esse zoom para agilizar o nosso dia a dia. Por que o zoom é tão importante? Quando a gente está desenhando, a gente tem aqui essa área de desenho, né, que representa o nosso papel, que pode ser obviamente configurado aqui, né, com tamanhos diferentes. Mas a questão é, desenhar tudo enxergando a tela dessa maneira, com esse nível de zoom, se torna inviável, porque muitas vezes a gente precisa fazer detalhes que necessitam realmente que a gente enxergue os objetos, os detalhes dos objetos de forma mais próxima, ou seja, com um zoom. Então vamos ver como é que isso funciona. Para que a gente possa realmente ver funcionando, eu vou colocar alguns objetos aqui para facilitar a nossa compreensão. Então vou desenhar aqui um retângulo, um círculo e um polígono, só para auxiliar aqui nos exemplos. Beleza. Então, a ferramenta Zoom, o jeito mais básico de utilizar é clicar na própria ferramenta, vai até a área que você quer dar o zoom e dá um clique. Por exemplo, eu quero enxergar mais de perto esse polígono vermelho. Vou dar um clique aqui nele. Então, ele chamou a área de visibilidade, né? Ele enquadrou a nossa tela de forma que esse objeto está mais no centro, que foi onde eu cliquei, né? Eu cliquei praticamente no centro dele. Se eu clicar sobre o círculo, vai acontecer a mesma coisa. Vou dar um clique aqui, ele vai puxar para frente da tela, né? vai ampliar a nossa visão em cima desse objeto. Eu posso fazer isso em qualquer ponto. Vou pegar aqui no canto desse retângulo. Tá aqui, ó. Então o canto do retângulo foi centralizado, foi puxado aqui no meio da página e, obviamente, aumentou esse nível de zoom. Vou reduzir esse nível de zoom para o nível normal, utilizando um atalho, já que eu explico como é que se faz isso, para mostrar a questão do percentual de zoom. Então, quando a gente está com a ferramenta Zoom ativada, clicada aqui, eu tenho a barra superior com algumas propriedades dessa ferramenta. A primeira dela é justamente níveis de zoom. Ó, se eu parar com o mouse em cima, aparece níveis de zoom. Onde eu tenho alguns valores pré-definidos, de percentual, 10, 25, 50, 75 e assim por diante, onde eu posso simplesmente clicar no valor, vou dar um exemplo aqui, ó, 75, ele vai dar um zoom de 75%. Pegar 200%, vai dar um zoom de 200%, e assim vai. Pegar um zoom menor, 10%, então eu enxergo a página bem afastada. Ok, mas eu posso digitar um valor que eu quiser. Ah, eu quero 33%. Basta digitar 33, pressionar Enter e está lá. Eu tenho aquele percentual de zoom aplicado na minha área de desenho. Vou colocar aqui 100%. Enter. Está aqui, ó, 100%. Então eu posso digitar ou selecionar. Então tem os números e a gente tem também 4 opções, pré-definições, nomeadas como para encaixar, para a página, para a largura e para a altura. Vamos ver como é que se comporta cada uma delas. Para encaixar. Olha o que aconteceu. O zoom foi aplicado de forma que ele encaixou os objetos existentes aqui na minha área de desenho. Então eu tenho 3 objetos. E eles foram colocados, o zoom foi ampliado num nível, foi ajustado num nível, né, que pode ser ampliado ou reduzido,
de acordo com como estava o zoom anteriormente, foi ajustado de uma maneira que encaixasse todos os objetos na minha área visível, na minha tela. Para exemplificar novamente, eu vou chegar os objetos um pouquinho mais próximos uns dos outros, vou reposicionar, e vou usar a mesma opção de novo no zoom. Vamos lá. Para encaixar. E tá aí. Ele aumentou mais ainda, nesse caso, o zoom, porque foi possível encaixar os objetos num percentual maior de zoom. Vou voltar de novo o zoom aqui para a página inteira, para a gente voltar a exemplificar os outros. Para selecionado. Olha como é que se comporta esse para selecionado. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, ó. Vou desselecionar, não tem nenhum objeto selecionado. Vou voltar aqui no zoom e vou colocar, ó, para selecionado. Tem a opção? Não, porque eu não tenho nenhum objeto selecionado. Quando eu tenho um objeto selecionado, vou clicar aqui, por exemplo, o círculo. Vou lá na ferramenta de zoom e agora sim, ó, para selecionado. Ou seja, se eu clicar nessa opção, ele vai aumentar o zoom, ajustando a nossa tela para o objeto ou objetos selecionados. Vou dar um clique então, e tá aí. O objeto que foi selecionado foi ajustado o zoom para que ele ficasse visível perfeitamente na minha área. Vou exemplificar de novo, diminuindo aqui o zoom. Vou selecionar dois objetos dessa vez, vou pegar esses dois aqui, e vou fazer a mesma operação. Para selecionado. E tá aí. Ele ajustou a visibilidade, ajustou o zoom para todos os objetos, nesse caso 2, que estão selecionados, encaixando da melhor maneira possível no centro da página. Então, essa é outra opção. Diminuindo aqui. O próximo que tem aqui dos pré-selecionados, para largura. Vou dar um clique também. Não, na verdade eu pulei o outro porque já está desselecionado, né? Vamos pegar o para página. Quando eu clico no para página, é meio óbvio, né? É o que já está. Ele dá um zoom para que a página inteira fique visível. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar aqui o zoom, de forma que eu não estou mais enxergando a página inteira. Vou lá de novo e vou usar a opção para página. Agora sim, ele reencaixou a página para a gente. Então a gente pode perceber o seguinte, o zoom padrão, quando a gente abre um documento, é o zoom para página. Ou seja, encaixar a página inteira na nossa área de tela. Beleza, vamos ao próximo então. Para a largura, ele vai encaixar a largura da página. Tá vendo aqui, ó? Esse é o canto da página, o outro canto aqui da página, então ele encaixou na largura da página. E tem o para altura, que ele encaixa a altura da página. Observe que é um pouquinho diferente do para página, que aqui ele ficou bem mais encaixadinho. E nesse caso ficou parecido porque a gente está usando uma página retangular no sentido vertical. Se a página fosse deitada, né, ou seja, em forma paisagem horizontal, a gente teria uma outra noção, ficaria um encaixe diferente. Mas beleza, vamos lá. Então todas as opções aqui do níveis de zoom a gente viu. E aí tem esses outros dois botões, que é o ampliar e o reduzir, ou seja, aumentar e diminuir o zoom. Esse é o padrão quando a gente aciona a ferramenta, então quando eu vou com o clique aqui, ele já está no modo de ampliar. Eu dou um clique, ele amplia. Se eu vier no outro botão, reduzir, ele vai diminuir o zoom. Se eu vier nesse daqui, ele aumenta o zoom. Então, ó, diminuo ou aumento a cada clique, ok? Sendo que quando eu estou com a ferramenta ativada, o padrão dela é o mais, aumentar o zoom. Então eu vou clicando e eu posso ir aumentando o zoom. Beleza, reduzindo aqui de novo. Próxima opção é o zoom para seleção, que é a mesma coisa que a gente tinha visto agora há pouco, que é quando eu tenho objetos selecionados. Então aqui, ó, tem um objeto selecionado. Agora sim eu estou vendo que está habilitada a opção, que agora há pouco estava desabilitada porque eu não tinha nenhum objeto selecionado. Então se eu clicar aqui, é a mesma coisa, tá? Que a gente viu agora há pouco, que é o zoom para seleção. Quarta opção aqui dos botõezinhos, aumentar todos os objetos, que é aquele encaixar, né? Vou dar um clique e de novo ele encaixou. Então, na verdade, esses dois botões aqui fazem as mesmas funções que os atalhos que a gente tinha aqui, ó, para selecionado e para encaixar, tá? São as duas opções aqui. Beleza? Próximo, aumentar para a página, que a gente já viu, aumentar para a largura e aumentar para a altura. Então, todos esses 5 botõezinhos aqui fazem a mesma função que os atalhos que a gente viu aqui agora há pouco.
Tranquilo? Então é a mesma coisa ser por aqui, utilizar pelo menu de nível com as pré-definições ou os botões que estão aqui. A próxima dica que eu quero dar em relação ao zoom é o seguinte: ficar indo toda hora na ferramenta zoom, clicar aqui e utilizar as opções, seja pelos botões ou aqui pelo nível, não é algo prático, porque é muito comum enquanto a gente está desenhando, a gente ter que aumentar, diminuir, ajustar o zoom constantemente, toda hora. Então, ficar clicando na ferramenta para fazer essa alternância não é prático. Então, eu vou mostrar mais algumas formas de fazer isso através de atalhos. Para quem prestou atenção aqui quando a gente estava navegando, a gente tem um atalho para cada um desses botões. Não sei se para todos, mas acho que para a maioria, já vamos rever aqui, ó. Ampliar, Ctrl+, reduzir, F3, mas o Ctrl- também funciona, tá, gente? Deixa eu ver esse outro, o zoom para a seleção, que é o Shift F2, o zoom para todos os objetos, que é o F4, e assim por diante. Eu tenho atalhos para todos eles, ok? Menos o ampliar para a altura da página. Largura e altura não tem atalho. Até porque eu não costumo usar esses níveis de zoom, por isso que eu nem me lembrava que não tinha um atalho. Mas vamos lá. Então o que eu quero dizer com isso? Ao invés de ir na ferramenta e fazer a ação de acordo com o menu, né, clicar ali no botão, eu posso utilizar direto no teclado. Então se eu quero acionar o zoom momentaneamente, ou seja, ligar o zoom, aumentar o zoom e desligar automaticamente, eu posso utilizar a tecla de atalho F2 do teclado. Então eu vou apertar o F2, ligou a ferramenta de zoom, observe que eu não cliquei aqui e nem aparece a ferramenta como ativa, tá vendo que interessante? Eu ainda estou com a ferramenta seleção, mas momentaneamente eu tenho o zoom ativado. Então na hora que eu der um clique, ele vai aumentar o zoom e já voltou com a ferramenta de seleção. Eu posso estar em qualquer ferramenta, digamos que seja com a ferramenta de retângulo. Eu quero rapidamente aumentar o zoom, aperto F2, tá o zoom ligado, dou um clique e ele voltou para a ferramenta anterior. Quero diminuir o zoom, posso usar o F3 ou o Ctrl-, dá na mesma, tá? Então F2 ele liga para eu poder aumentar, F3 ele já reduz, Ctrl+ ele vai aumentando sem eu clicar, Ctrl- ele reduz também sem eu clicar. Então é muito mais ágil usar esses atalhos, F2, F3 ou Ctrl-, Ctrl+, de acordo com o que você achar mais prático. E a última aí, como dica para agilizar o processo de zoom, é selecionar uma área. Então você não precisa necessariamente clicar. Digamos que eu queira um zoom na metade de baixo do círculo aqui. Como que eu faço isso? Eu posso ligar a ferramenta de zoom, só voltei aqui na ferramenta de seleção, tá? Então vou ligar a ferramenta de zoom, F2, liguei ela. Ao invés de eu clicar, eu posso clicar e arrastar. Então eu vou fazer isso aqui, ó, clicar e arrastar, formando uma área pontilhada, um retângulo nesse caso aqui, para onde eu quero enquadrar o meu zoom. Vou liberar o mouse e está aqui. Ele deu o zoom, encaixou a janela de acordo com o pontilhado que eu marquei com a ferramenta zoom. Vou diminuir de novo para exemplificar. Então estou utilizando o F3. Vou acionar o F2 de novo. Agora eu quero um zoom pegando esse retângulo e a elipse. Então eu posso fazer assim, ó, clico e arrasto. Então eu pontilhei ao redor de todos os objetos que eu quero, a área que eu quero, e vou liberar o mouse. Ok? Então ele puxou o zoom, ajustou o zoom para encaixar, enquadrar na nossa tela de acordo com o pontilhado que eu determinei. Fica muito mais ágil fazer assim do que utilizar só o F2, né? Porque eu vou exemplificar de novo, ó. Diminuir o zoom, usei o Shift F4, que é o zoom para a página. Se eu utilizar o F2, vou dar um clique. Aí já desligou, aí eu tenho que dar F2 de novo. Vou dar outro clique. Aí F2 de novo. Até chegar no nível que eu quero, e às vezes não chega no nível exato. Tá vendo que ele acabou ultrapassando o que eu queria? A minha ideia é pegar o retângulo e o círculo. Então é muito mais prático. Eu ligo com o F2, clico e arrasto na área que eu quero e libero o mouse. Tá lá, selecionado. Tranquilo, gente? Então, esse foi uma aula mais objetiva, né? A gente trabalhou só com a ferramenta de zoom, várias maneiras aí de ferramenta de zoom. Se vocês conhecerem alguma outra forma de utilizar o zoom, que de repente eu não tenha falado, por favor, coloquem aí nos comentários. Se vocês acham interessante o conteúdo desse canal, por favor, deem um joinha aí,
assine no canal, né? Se inscreva no canal, toda hora eu troco o termo. E é isso, até a próxima aula. Obrigado e fui!